Canal Louvor das Escrituras. Gênesis cantado. Gênesis 31. Jacó foge de Labão, libertação. Os filhos de Labão diziam assim: Jacó está ficando rico às custas do nosso pai. E Jacó percebeu também que Labão já não era como antes. Então Deus falou com Jacó: volte para a terra dos seus pais, eu estarei com você. E ele chamou Raquel e Leia ao campo. Tenho visto o rosto do pai de vocês. Já não é como antes pra mim, mas o Deus do meu pai tem estado comigo, mesmo quando fui enganado aqui. 10 vezes mudou o meu salário, mas Deus não deixou me prejudicar. Quando dizia os manchados serão seus, assim Deus fazia acontecer. Foi Deus quem tirou os rebanhos e os entregou todos a mim. Eu vi em sonho o anjo de Deus que disse: eu vi tudo que fizeram a ti. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde fizeste um voto a mim. Agora levanta e volta à tua terra, para o lugar onde nasceste, enfim. Raquel e Leia responderam: nada mais temos de herança ali. Tudo que Deus tirou de nosso pai agora pertence a nós e aos filhos aqui. Então Jacó se levantou, tomou sua família e tudo que tinha e fugiu sem avisar Labão, seguindo rumo à terra prometida. Raquel levou os ídolos do pai e Jacó atravessou o Eufrates. Foi para a região de Gileade, com tudo que Deus lhe havia dado. Labão soube 3 dias depois e foi atrás com seus parentes, mas Deus falou com ele em sonho: cuidado, não faça nada contra Jacó. Quando encontrou Jacó, falou: por que fugiste sem me avisar? Eu te despediria com festa, com canto, tambor e harpa tocar. Nem me deixaste beijar meus filhos, nem minhas filhas abraçar. Mas Deus me disse esta noite para não te fazer mal algum. Mas por que roubaste meus deuses? Jacó respondeu sem saber: quem tiver isso morrerá. Pode procurar e ver. Labão procurou em todas as tendas, mas nada pôde encontrar, pois Raquel escondeu os ídolos e sobre eles ficou a sentar. Então Jacó se indignou: qual foi o meu erro contra ti? Por 20 anos eu te servi e nunca deixei prejuízo existir. No calor e no frio eu
sofri sem dormir, muitas noites passei. Trabalhei por tuas filhas e rebanhos, e ainda assim enganado fui. Se Deus não estivesse comigo, eu sairia sem nada daqui. Mas Ele viu o meu sofrimento e ontem julgou por mim. Labão respondeu: tudo isso é meu, filhas, filhos e bens. Mas façamos um acordo agora, para que haja paz entre nós também. Fizeram um montão de pedras como sinal de aliança e paz. Que Deus nos vigie de longe, foi o nome que aquele lugar traz. Juraram não se fazer mal, nem passar além daquele sinal. Ofereceram sacrifício ali e comeram juntos em comunhão final. Pela manhã Labão se levantou, beijou seus netos e filhas também, abençoou e voltou para a sua terra, e cada um seguiu o seu caminho. Amém. Gênesis 32. Jacó. Luta com Deus, transformação. Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Ao vê-los disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então mandou mensageiros à frente para Esaú, seu irmão em Seir, dizendo: sou teu servo Jacó, morei com Labão até aqui. Tenho bois, jumentos e rebanhos, servos e servas também. Envio esta mensagem ao meu Senhor, esperando achar graça diante de ti. Os mensageiros voltaram dizendo: Esaú vem ao teu encontro, e com ele vem 400 homens. Então Jacó temeu e se angustiou, dividiu o povo em 2 grupos, e também os rebanhos que tinha, pensando: se um grupo for atacado, o outro ainda escapará. Então Jacó orou ao Senhor, Deus de Abraão e de Isaque: tu me mandaste voltar, prometendo que me farias bem. Não sou digno da tua bondade, nem da tua fidelidade, Senhor. Atravessei o Jordão com um cajado, e agora sou 2 grupos, ó Deus. Livra-me da mão de Esaú, pois tenho medo do meu irmão, que venha contra mim com violência e destrua mulheres e filhos. Tu disseste que me farias bem e multiplicarias minha descendência como a areia do mar, que não se pode contar. Naquela noite separou presentes, cabras, ovelhas e bois, camelas com suas crias e jumentos também. Dividiu tudo em grupos e mandou seus servos adiante, dizendo: quando Esaú perguntar, digam, é presente de Jacó.
digam também, ele vem atrás, pois pensava em apaziguar seu irmão com os presentes enviados antes para encontrar favor depois. Naquela noite ficou no acampamento e se levantou ainda de madrugada, fez passar sua família e tudo que tinha pelo ribeiro de Jaboque. Mas Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa. A coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me. Mas Jacó respondeu: não te deixarei se não me abençoares. E o homem perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, pois lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Jacó perguntou: diz-me o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou o lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol ele partiu, mancando por causa da coxa. E por isso até hoje Israel não come o tendão daquela parte do corpo. Gênesis 33. Reconciliação com Esaú. Perdão. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Léia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Léia com seus filhos, e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Léia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu, até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora. Eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas.
E eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias, se forem forçados a andar depressa demais. Nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali, construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Gênesis 34. Diná e Siquém. Consequências difíceis. Certa vez Dina, a filha do Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele, e ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês, e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado.
pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí, sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Hamor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Hamor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente, se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade, para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Gênesis 35. Deus renova a promessa. Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família:
e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram à luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel. E diz também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você. E depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, Dan
e Naphtali, com Zilpa, a escrava de Leia, Gad e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Mare, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Acione o sininho das notificações para ser avisado de novas publicações. Deus seja louvado.